Olá! Hoje nós temos um assunto muito interessante para falar, que está no capítulo 83 do livro Pão Nosso. Mas antes, vamos agradecer ao plano superior por estarmos aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar fundo, bem profundamente. Relaxando os nossos ombros, os nossos braços, relaxando a nossa mente um pouco, deixando as coisas do cotidiano para lá, só um pouquinho, são poucos minutos. E vamos aceitando e agradecendo a presença do nosso anjo de guarda, aceitando que estamos caminhando juntos e que não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Porque temos nosso anjo de guarda, temos Jesus, nosso grande mestre e amigo, temos Maria de Nazaré, que sempre nos envolve em seu manto azul de amor e compreensão. Temos o Pai, o Criador de tudo e de todos, que nos dá uma nova chance todos os dias. Então, respirando fundo, relaxamos, aceitamos que caminhamos em grupo e agradecemos esse agrupamento de amor. Graças a Deus. Como eu já disse, a gente vai falar... Olá, de novo. Como eu já disse, a gente vai falar do capítulo 83 do livro Pão Nosso. Para ser bem honesta, quando... A gente não tem que falar assim, sabe, na primeira pessoa, mas eu vou falar porque foi uma situação... Quando eu li o título, fala conforme o amor. De verdade, na minha não evolução, porque a gente não tá nada evoluído, a gente tem muito que evoluir na vida, eu já imaginei que fosse falar de amor, o amor da gente, amor pelo próximo, amor pela gente mesma, algum amor aí, né? Um tipo de amor. Mas aí você começa a ler esse capítulo desse livro e aí você se surpreende com o assunto que vem. O começo faz uma citação antigamente sobre o alimento, sobre o que você come. Se você conflita sobre o alimento que você come, você ainda não está capaz de amar o outro. Uma coisa assim surpreendente, o tema e a forma que vem, e aí vem a grande explicação. Antigamente, estava falando das carnes, da época de Paulo. Antigamente não tinham as religiões, os templos, a coisa que como tinha que matar o animal para poder consumir a carne, então umas carnes eram aceitas, outras não eram aceitas, porque foi aquele religioso que cortou, aquele que não isso, aquele... Então as pessoas conflitavam por causa da carne, por causa do que elas iam comer. Aí a gente traz... Emmanuel, fantástico, traz para os dias de hoje isso. E a gente entende que mudou o assunto da carne, mas não mudou a forma da gente separar as pessoas por religiões. Ou mais ainda, não mudou a nossa incompreensão pela religião do outro
pela forma do outro ter fé, pela forma do outro amar a Deus. Lógico que a gente não está falando dessas religiões radicais que acham, sei lá o quê, né, do sacrifício. Não é isso. A gente não está falando, a gente está falando da razoabilidade, da civilidade. Vamos, né? Não vamos para a exceção, vamos para a regra. Quantas vezes a gente critica a cerimônia do outro? Aquela pessoa, ela precisa de cerimônia para poder se conectar com Deus. E daí? Aquele ali carrega o terço o tempo todo. Se não ficar girando as bolinhas, não falou com Deus. Cada um tem um momento de evolução. Cada um tem o seu tempo para algumas coisas. Houve uma época que o nosso passe, o passe espírita, a gente, quando dá passe, a gente não dá passe ele organizadinho, todo mundo igual, a gente faz curso de passe, a gente aprende que o passe tem que ser assim. Por quê? Por causa dos chakras, essas coisas, não é assim, os centros de força. Mas teve uma época que não era. Então, naquela época o espiritismo era menos. Se a gente for intransigente por um ou outro, então a gente tem que ser intransigente com a gente também. E vai estar certo? Muitas vezes, essa intransigência é uma incapacidade da gente aceitar o outro como ele é. E essa incapacidade da gente aceitar o outro como ele é uma dificuldade de amar o próximo. Olha como a carne ali do Paulo veio vindo e trouxe a gente para nossa capacidade de melhorar a nossa percepção do outro, aceitar que cada um tem um tempo, aceitar que cada um tem o seu momento, aceitar que a gente não sabe tudo o tempo todo, porque às vezes, né, dá esse problema, né, gente? A gente acha que sabe tudo o tempo todo e não é verdade, não é verdade. E a gente é muito difícil. Quando a gente tem uma fé, a gente acha que a nossa é a melhor, porque afinal de contas a gente pegou pra gente, não é? Essa é a minha. E aí, às vezes, a gente não faz isso, porque a gente é legal, né? Às vezes, a gente quer impor a nossa opinião sobre o outro. E não tá certo. Tem gente que gosta do templo. Tem gente que precisa entrar no templo para se sentir perto de Deus. Mas a gente vai aprendendo que o templo não está dentro da gente mesmo. O templo é onde a gente estiver reunido com Deus, no nosso coração, na nossa mente. Mas isso somos nós. Tem gente que não é assim. Tem gente que precisa pôr a mãozinha no pé do santo para se conectar com aquele espírito de luz. E a gente vai criticar essa pessoa? A gente vai esperar. Porque a gente tá certo? A gente espera que sim, né? Mas a gente não tem certeza de nada. A gente tem que ser condescendente e flexível. A gente tem que entender que ser flexível é aceitar o outro com suas qualidades e os seus defeitos, suas crenças, suas opiniões, sem isso ser uma disputa de poder diário o tempo todo. Isso não é bom. A gente fica exaustos, fica estressado, a gente fica cansado de ter que ter razão o tempo todo. Deixa o outro ter razão um pouquinho, é verdade, você tem razão. E toca o barco. Reza um Pai Nosso. A gente
perde tanto tempo discutindo o pelo no ovo, que a gente não tem tempo para rezar. A gente fala, olha, vamos fazer evangelho no lar. Não tenho tempo. Não tenho tempo, porque quando eu chego em casa, eu pego o telefone e vou lá pro X, pro Twitter, pro Instagram, no Facebook, brigar com gente que eu não conheço. Não tenho tempo para fazer evangelho no lar. Antes de dormir, reza um Pai Nosso. Quanto tempo dura um Pai Nosso, pelo amor de Deus? Não dá, porque antes de dormir, tô no telefone, brigando com gente que eu não sei quem é, onde tá, no outro planeta, sei, tá em Marte a criatura. E eu tô discutindo com ele sobre a opinião política da pessoa, Ai, que cansaço! E a gente vai ficando cansado, e a gente vai ficando impaciente, e a gente vai endurecendo, e a gente vai ficando radical, e aí a gente tem razão, e a gente perde o respeito pelo outro. E sabe o que a gente está fazendo com o nosso processo de evolução? Jogando na lata do lixo. Porque parece que a gente volta para a época de quem foi que cortou a carne que eu vou comer, porque se não foi aquele que cortou a carne eu não como, e a gente briga por causa da carne. E tá certo isso? Tá certo a gente voltar para a época das cavernas? Hein? Vamos caçar dinossauro? É isso que a gente vai fazer? Não vamos! Não vamos! Vamos fazer melhor! Vamos sorrir, vamos ser felizes, vamos agradecer a Deus. Às vezes a gente se arrepende de tanta besteira, a gente faz besteira na vida. Todo mundo faz alguma besteira na vida, não é verdade? A gente se arrepende. Ah, se eu soubesse, se eu tivesse dito, se eu não tivesse dito, se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito. E aí, ai, se eu tivesse outra chance, mas a gente tem. A gente tem. Ah, mas não é naquela situação, mas a vida não parou. E aquela situação pode ser que surja no seu caminho de outra maneira. E se a gente não prestar atenção, a gente vai repetir o mesmo erro de novo. Porque a gente está tão estressado, brigando para ter razão, que a gente não vai perceber as lições que a vida está dando para a gente. Às vezes Deus coloca uma criatura na frente da gente para a gente aprender exatamente como não ser. Mas o que a gente faz? A gente briga com a criatura. Aproveita, olha bem e fala, Deus, obrigada, porque eu já passei deste processo, dessa fase. Obrigado, Senhor, tô evoluindo, tô indo para frente, eu não sou caranguejo. É isso que a gente precisa entender. Que o amor tem várias formas, infinitas formas, a lei do amor. A lei do amor está embutida, tá dentro do aceitar, compreender, entender o outro, estender a mão, não perder a chance de dar uma boa palavra, não perder a chance de estender a capacidade que Deus nos deu de pensar, de raciocinar, de fazer o bem. Vamos ajudar o outro. Porque no fim desse capítulo é tão lindo é tão diferente esse capítulo. O último parágrafo, as últimas linhas do último parágrafo, fala que quando a gente permite que o amor entre dentro de nós passamos a ter a capacidade de auxiliar, de amar e de servir. Ai, que lindo! Nesse texto, quando fala da nossa impaciência com o outro, ele nos lembra que o Cristo, ele não morreu só por nós, ele morreu pelo outro também. Sabe aquele outro que você está brigando, que eu estou brigando, que a gente está brigando? Ele é filho de Deus também. Cristo morreu por ele também. Maria de Nazaré também cobre ele com um manto azul de amor. Somos iguais. Cada um no momento da sua evolução, mas nós somos iguais.
Então, se a gente puder, ao invés de entrar numa disputa mortal, rezar um Pai Nosso, respirar fundo e pedir a Deus que nos dê a luminosidade, a luz necessária para dizermos boas palavras ou para calar. Que Deus nos ajude naquele momento para que a gente tenha equilíbrio emocional. Que Deus nos permita ter um momento mais de evolução, que a gente não se perca com bobeiras. A vida, esta encarnação, ela é muito importante para a gente. É um grande passo. Deus confiou na gente, que a gente ia fazer direitinho. A gente se comprometeu com tanta coisa. Não vamos jogar isso no lixo. Não vamos desistir. Essa semana, vamos fazer um acordo. Juntos. Todos, aqui. Todos nós. Essa semana, incluindo esta pessoa que vos fala, a gente vai exercitar o auxiliar, amar e servir. E toda vez que a gente for partir para brigar com o outro no trânsito, discutir a verdade dos fatos, quem tem razão, e assuntos que não são importantes, óbvio, né? A gente está falando de novo da razoabilidade, das coisas lógicas. Essas coisas corriqueiras que não levam a gente a lugar nenhum. Toda vez que a gente for ter esta situação, a gente vai pensar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes antes de perder a paciência, antes de ser ofensivo, antes de ser grosseiro, antes de ter razão em tudo sobre todos. E se der, vamos rezar. A gente na hora respira fundo e fala: anjo da guarda, me ilumina, se aproxima de mim. Anjo da guarda, me dá calma. Anjo da guarda, me dá paciência. Anjo da guarda, fecha minha boca. Anjo da guarda. Então, vamos lá? Essa semana, nosso acordo vai ser esse. Vamos entrar em processo de evolução. Esse é o acordo. Vamos lá. Juntos, unidos, com um só objetivo: caminhar para frente. Vamos lá, porque a gente vai auxiliar, amar e servir, porque nós somos os trabalhadores do Cristo. Nós somos os trabalhadores da luz. Nós somos aqueles que têm a responsabilidade do conhecimento e por isso carregamos em nossas mãos as sementes do bem e do amor. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus este momento, o nosso acordo, e vamos vibrar emanando uma luz branca de dentro dos nossos corações, respirando muito fundo, tranquilizando as nossas mentes, emanando luz para nossa casa, para as pessoas que moram conosco. Essa luz sai para nossa rua, nosso bairro, tudo muito bonito, branco, brilhante, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta Terra. E essa luz vai envolvendo o planeta Terra e vai cuidando, amparando, secando lágrimas, cessando guerras, curando. Jesus, ampare aqueles que estão doentes nesse instante, que percebam a luz do Cristo sobre eles. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, Pai, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Pai. Perdoa as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixeis cair ante as tentações, ó meu Deus. Mas livra-nos, Pai, livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todos, sempre. Graças a Deus. Boa semana. Olha o acordo, hein? Pode passar de uma semana, tá? Não precisa ser só uma semana. Depois, na segunda semana, eu já vou partir pra briga. Não é não, tá? É uma semana para adaptar. Tchau.